Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Vamos falar hoje como planejar a sua semana em 15 minutos. E mesmo que você não tenha 15 minutos, eu vou te ajudar aqui a encontrar esse tempo. E a partir desse momento você vai sair do caos. Você vai começar a ter um pouco mais de controle sobre aquilo que é importante para você e começar a viver uma vida mais equilibrada, mais balanceada, mais tranquila. Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e aqui eu te ajudo a organizar sua rotina, organizar seu trabalho, sua vida pessoal, para ter tempo para tudo que importa para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos falar hoje a partir de um contexto que eu vivi, tá? Então, outro dia estava num treinamento, né? O treinamento começava às 9 da manhã. E aí, o que acontece normalmente nesses treinamentos presenciais? As pessoas vão chegando e é natural que comece tipo 9h10, né? Eu não sei se isso acontece na sua rotina, nas suas reuniões, das pessoas atrasarem para chegar nos compromissos. Compromisso marcado às 9, aí as pessoas chegam 9h05. Ou reunião é marcada às 10, a pessoa entra 10h03. Ou entra 10 em ponto. Isso acontece o tempo inteiro comigo. Muito bem. Já entendi um pouco dessa cultura, vamos dizer assim, nacional. Não que eu concorde, mas eu já entendi um pouco essa cultura nacional e tenho feito coisas para tentar influenciar as pessoas positivamente a serem mais pontuais. Falaremos disso hoje. Aí o que aconteceu? Uma pessoa chegou e aí ela chegou umas 9h10. Aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, Stênio, desculpa pelo atraso. Eu falei: Não, fica tranquila, a gente vai começar agora. Ela, meu, é porque simplesmente eu esqueci que ia ter o treinamento. Aí já se não ligou um sinal de alerta para mim. Falei: Você esqueceu que ia ter o treinamento? Falei: Mas você não olhou na sua agenda ontem? Ela falou: Não. Eu falei: Você não olha na sua agenda sempre um dia antes para ver o que vai acontecer no dia seguinte? Ela: Não. Aí eu falei: Tá bom, obrigado. Você me deu, né? Pensei aí depois. Você me deu um insumo aqui para eu trabalhar nesse nosso encontro. Outra coisa que aconteceu outro dia foi eu ouvir de uma pessoa o seguinte: é, cara, normalmente eu tenho uma reunião de terça-feira às 9 da manhã ou às 8 da manhã, e o que acontece é que eu acordo às 15 para as 8, levanto, pego meu café e já vou fazer a reunião. Eu falei assim: e como é que é os seus dias normalmente? Cara, os meus dias são um caos, é correria, é um monte de coisa para fazer, não sei o quê. Isso me despertou muito a coisa do planejamento, que muito se fala que é importante, mas pouco se faz, por N motivos. Um dos motivos talvez seja por não saber fazer um bom planejamento. Então, o que eu vou trazer para você aqui? Um método simples para você planejar o seu dia. São alguns passos bem simples. Claro que existe todo uma premissa, todo um sistema por trás que vai suportar esse planejamento mais rápido, tá? Eu não estou vendendo aqui nenhum milagre, não é esse o objetivo do canal, não é esse meu objetivo. Se você não me conhece, saiba que eu não vendo fórmulas prontas. Eu vou trazer algumas dicas práticas para você aplicar no seu dia, para que você consiga planejar rapidamente, para ter mais controle e mais clareza ao longo da sua semana e ao longo dos seus dias, tá bom? Então, por que a gente vai falar de planejamento semanal? Porque quando a gente olha para a nossa agenda, eu sempre digo isso, a nossa agenda ela é o nosso dashboard da vida. Então, ao olhar para a minha agenda em um determinado período, olhando para a semana seguinte, então vamos pensar no planejamento, é sempre olhar para o futuro. Então, quando que eu vou fazer esse planejamento? Então, eu vou fazer esse planejamento na sexta-feira, no final do dia, ou no domingo à noite. Eu, por exemplo, olho na sexta-feira, no final do dia, a minha agenda da semana seguinte, e também olho no domingo. O grande ponto é que hoje eu já tenho uma rotina de olhar minha agenda o tempo todo e de olhar meu backlog inteligente o tempo todo. Combinando o backlog inteligente com a minha agenda smart, eu consigo ter muita clareza do que é prioridade e do que não é. Mas você sempre vai ter que olhar antes. Quando você olha antes a sua agenda, seja no domingo à noite, seja na sexta no final do dia, seja no sábado, nunca na segunda, você já olha duas coisas, que são as duas coisas que a gente tem na nossa vida. A gente vai olhar, opa, isso aqui era do vídeo anterior. A gente vai olhar sempre para os nossos compromissos, porque eles estão na nossa agenda. Então, os nossos compromissos, eles fazem parte lá da nossa agenda. E ao mesmo tempo que a gente olha os nossos compromissos, a gente vai olhar no nosso backlog inteligente as nossas tarefas. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer em cada dia? Então, na prática, eu olho a minha semana, tentando desenhar aqui para vocês.
a minha agenda nos 7 dias e as minhas tarefas nos 7 dias, porque com backlog inteligente, eu faço isso pelo Microsoft To Do, mas você pode usar qualquer ferramenta para fazer, eu consigo ter clareza sobre quais são os compromissos e quais são as tarefas por dia. Quando eu olho essas duas coisas, eu consigo entender, pera, quais são as agendas que eu preciso estar, né? Quais são as agendas que eu preciso estar e quais são as tarefas que eu preciso realizar. Quando eu olho para isso, eu consigo entender se algumas coisas vão ser possíveis de serem feitas e outras não são possíveis de serem feitas. Só que com um detalhe muito importante, quando eu olho essa minha agenda, esses meus compromissos, essas minhas tarefas, eu já tenho uma coisa em mente, que tudo pode mudar. E vou falar uma coisa para você, tá tudo bem. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a falar de planejamento. Muitas pessoas acham que planejar é besteira porque tudo muda o tempo todo. E de fato, as coisas realmente mudam e mudam muito rápido. Só que quando você faz um planejamento, o que, que acontece na prática? Na prática, o que acontece é que você tem um, uma organização de coisas a serem feitas ao longo da semana ou ao longo do dia. E ao longo do dia, as coisas vão surgindo. Normalmente, as urgências. E você precisa encaixar essas urgências na no seu planejamento. Se você não tem um planejamento, o que que acontece? Tudo isso aqui, tudo isso aqui não tem ordem. É tudo feito aleatoriamente. Agora, se você tem um planejamento, você consegue questionar qual coisa vai entrar para outra sair, se eu preciso esticar mais nesse dia para poder entregar, se alguma coisa desse verdinho das coisas planejadas vão ficar para o outro dia. Eu consigo ter controle sobre as pecinhas do tabuleiro, basicamente. Então é importante a gente pensar em planejamento por causa disso. Porque o planejamento te dá clareza, te dá controle, te dá foco. Ao contrário, se você não planeja, o que, que você vai ter normalmente? Caos. Você vai acordar num dia e vai ver, caramba, hoje eu tenho reunião. Caramba, mas eu tinha que entregar coisa. Aí tem alguém te cobrando. Aí é sempre essa correria, você sempre atrasado para as coisas, sem conseguir dar tração em nada e principalmente sem ter paz. Quando você planeja o seu dia e a sua semana antecipadamente, você consegue sempre se preparar não só do ponto de vista execucional, ou seja, entender qual é a ordem que eu vou fazer as coisas. Então, a ordem execucional mesmo, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, quando que eu vou fazer as tarefas, quando que eu vou fazer as reuniões. Além da ordem, você tem também uma questão de alinhamento. Então, você vai falar o seguinte: olha, essa atividade aqui ela é muito importante. E eu planejei de fazê-la durante 1 hora. Só que eu tenho uma agenda hoje inteirinha de reuniões. Opa, então, antecipadamente, eu já falo com a pessoa que. Já ligo para ela, isso é um telefone, tá bom? Já ligo para essa pessoa e falo: olha, Fulano, dá para fazer essa reunião em outro dia? Porque aqui eu tenho uma tarefa para trabalhar que é importante. Ou o contrário, o Fulano que vai receber essa tarefa, eu posso mudar o prazo dela porque eu tenho uma reunião importante? Se você faz esse tipo de alinhamento com antecedência, ninguém é pego de surpresa. E aí você não vai ter problema. E você estará no controle das suas atividades. Consegue entender? Então, além dessa parte execucional, você também tem uma preparação. Cara, eu acho que essa é a preparação mais importante, que é a preparação mental. Muito se fala de mentalidade, de motivação, mas o que que isso significa na prática? Quando você vai dormir, então eu, por exemplo, eu termino o meu dia útil entre 6, 6h30, 7, no máximo 7 horas. Quando eu olho no final do dia, eu olho para o meu dia seguinte. Quando eu termino a minha semana, ou vou terminar o meu dia no domingo, eu olho para a minha semana. Quando eu vou deitar, várias coisas acontecem. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar a agenda da semana. Agenda e as tarefas. Depois, eu vou deitar. Eu deito para dormir.
Quando eu deito para dormir, eu faço algumas coisas. Eu rezo e faço uma leitura espiritual. Normalmente é um livro de algum santo, por exemplo, agora eu estou lendo a consagração de São José, estou relendo, né? A gente fez a consagração de São José e eu estou relendo o livro. As histórias de São José, todas essas coisas. Beleza. Depois disso, eu apago tudo, né? E vou dormir. Quando eu vou dormir, o que que eu faço? Cara, isso é muito legal. Eu faço uma visualização. Opa, saiu errado aqui, peraí. Escrever visualização com Z, tá maluco? Eu faço uma visualização do dia seguinte. O que é isso? É uma visão ideal do meu dia. Muitas pessoas vão falar assim, mas isso aqui vai me gerar ansiedade. Não vai. Sabe por quê? Porque você vai ter feito no mesmo dia e já de forma consistente o seu backlog, ou seja, você já vai ter tirado todas as coisas da sua cabeça e você vai estar com a sua agenda smart, com a sua agenda smart organizada. Então você não vai ficar ansioso, você não vai ficar ansiosa. Você vai pensar, pera, essas são as atividades que eu planejei fazer, essas são as reuniões. Legal. Amanhã eu vou acordar e já está planejado como vai fazer. Ótimo, já fiz isso. Posso dormir tranquilo, porque amanhã o dia já está preparado. Cara, isso é mentalidade de pessoas de sucesso. Isso é mentalidade de quem tem a vida em ordem, quem tem uma rotina organizada, quem consegue estar no controle daquilo que se pode ter controle, que são das próprias ações e do próprio tempo. Por isso que é importante a gente fazer isso, porque não só a gente se prepara do ponto de vista execucional, e quando a gente se prepara do ponto de vista execucional, a gente ganha tempo. Benjamin Franklin já dizia que para cada 10 minutos de planejamento, você ganha 1 hora de execução. Tem um vídeo muito legal que mostra isso, que mudando a ordem das coisas, você ganha velocidade e qualidade. Então, que são 2 meninos que ficam pegando as bolinhas e colocando no pote, não sei se vocês já viram. Não tenho ele aqui rápido para passar para vocês, mas senão passaria. Então você precisa se planejar antes por causa disso, porque você vai ganhar tempo e você vai se preparar mentalmente para aquilo que vem no dia seguinte. Beleza? O que pode acontecer é o seguinte: Stênio, eu não tenho 15 minutos para planejar. Eu não tenho 10 minutos, porque assim, todos os dias você vai se planejar. Então, olha na tela aqui. Você vai, no domingo, pegar 15 minutos do seu domingo. E como que você pega esses 15 minutos? Já te digo. Você vai lá e marca na sua agenda uma recorrência que vai te avisar. Lembra, se não está na sua agenda, não está na sua vida. Você precisa marcar na sua agenda com o nome planejamento semanal. Marca lá. Se você não marcar, não vai acontecer. Acredita em mim, tá bom? E aí, todos os dias, também, 10 minutos por dia, no final do dia. Como você faz isso? Você vai lá na sua agenda e marca a recorrência. Recorrência, planejamento diário. Deixa eu te falar, isso aqui é muito simples de fazer. É só você ir lá e marcar. Quando você marca, você vai criando aquilo que é a chave para a produtividade, a chave para a gestão das escolhas, a chave para paz, para clareza nas suas escolhas, nas suas decisões, que é a rotina. E não ache que rotina é algo chato. Todos nós temos alguma rotina. Não ter uma rotina também é uma rotina. Nós somos seres movidos por rotina. O grande problema é que as pessoas veem a rotina como algo rígido. E esse é o problema. A gente não pode olhar a rotina como algo rígido. A gente precisa olhar a rotina como algo ajustável, flexível.
Planejar diariamente significa que nós vamos mudar diariamente. Por quê? Porque imagina que você está lá no seu domingo e você tem uma semana seguinte já planejada. Muito bem. Sei lá, planejou a semana. Aí você olha que algumas coisas não vão dar para ser entregues. Algumas coisas não vão poder ser resolvidas. Você percebe que algumas reuniões estão demais, que você precisa desmarcar. Quando é que você vai desmarcar com a pessoa? Você vai esperar chegar o dia da reunião? Por isso que eu olho de sexta no final do dia e de domingo. Porque se eu preciso remarcar alguma coisa, eu não faço isso no domingo, porque eu não quero pegar o domingo da pessoa. Eu faço isso na sexta. Então eu falo assim: olha, na semana que vem dá pra gente remarcar tal coisa? E isso também acontece todos os dias. Imagina que hoje é terça-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Aí eu já tô olhando pra minha agenda na quarta, já tô olhando pra minha agenda na quinta. Conforme você vai ficando bom nisso, e boa, você vai vendo que você pode olhar mais pra frente. E você vai antecipando, não no sentido ansioso. Por quê? Porque a pessoa que tem ansiedade, ela vive no futuro. Presta atenção, isso é muito importante, para separar a ansiedade de planejamento. Porque muitas pessoas acham, não, isso aí é ansiedade. Não. Ansiedade e planejamento, vamos separar. Ansiedade, viver no futuro, querer controlar o futuro. Planejamento, viver no presente, olhando para o futuro, para que quando o eu do futuro estiver no futuro e for presente, eu esteja planejado, com tempo, tranquilo, só executando as coisas que eu planejei e fazendo pequenos ajustes, porque é mais fácil fazer pequenos ajustes do que eu construir tudo. É a mesma coisa se você for mudar para uma casa. É mais fácil você reformar uma casa, dependendo da situação, obviamente, talvez esse não seja o melhor exemplo. É mais fácil você reformar uma casa do que você construir uma casa do zero. Tem reformas que você precisa construir do zero, é verdade. Mas é mais fácil você fazer pequenos ajustes do que você ficar construindo do zero todos os dias. Isso vai fazer você gastar muita energia. Lembra que a produtividade ela tem 4 grandes pilares. Quais são esses 4 grandes pilares? Opa, deixa eu mudar de cor aqui. A produtividade ela tem 4 grandes pilares. Ela tem o pilar da gestão das escolhas no tempo, que é o famigerado gestão de tempo. A gente tem a gestão das nossas energias. A gente tem toda a parte de comunicação e toda a parte de necessidades barra medos, que impactam demais na nossa produtividade. O que eu quero falar para você aqui? Todo o dia, o planejamento vai te ajudar a fazer melhor a gestão das suas energias. Quando o Tony Schwartz e o Jim Lower trazem no envolvimento total que a energia mental ela é baseada, ela é uma energia que ela se alimenta de planejamento e foco, o que significa? Quando você tem dias não planejados, o seu dia, você vai perdendo muita energia. Quando você tem um dia sem foco, você vai perdendo muita energia na troca de contextos. Já falei isso no vídeo passado. Então, assim, planejar e ter tempo para foco são coisas que vão te dar energia mental. Então você não pode abrir mão disso. O planejamento vai te fazer melhores escolhas. O planejamento vai te fazer se comunicar melhor. O planejamento vai te fazer se livrar de alguns medos, por exemplo, medo de dizer não para uma reunião. Se você falar para a pessoa, olha, aquela reunião que a gente marcou hoje é terça, aquela reunião que a gente marcou na sexta, será que tem como ser na outra terça? É mais fácil você falar com antecedência do que você falar no dia, olha, tem uma reunião hoje, dá para a gente mudar? Olha, tinha uma entrega que eu tinha que fazer hoje, mas eu não consigo fazer. Como é que a gente faz? A gente precisa antecipar, antecipar, antecipar. Quem antecipa não se complica. De novo, você não precisa de um planejamento rígido. Você precisa de uma visão, você precisa de um norte para se preparar execucionalmente e se preparar mentalmente todos os dias. O que você faz como primeiros passos? Vou trazer aqui para vocês. É bem simples, tá, galera? Você olha agora para a sua agenda e marca o planejamento semanal, como eu disse lá em cima, e o diário. Quanto tempo? Semanal, 15 minutos, você vai olhar para 5 dias, o diário, 10 minutos. Você vai olhar não só para a agenda, mas você vai olhar também para o seu backlog. Se você quer saber como construir um backlog, clica no link aqui embaixo e acessa o backlog inteligente. Você entra, faz uma aula de 2 horas,
baixa o aplicativo que eu recomendo, que é o Microsoft To Do, mas você pode fazer em outro aplicativo também, e aprende a ter controle dos seus projetos e tarefas, prazo de execução, prazo de entrega, beleza? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ajustar. Planeja e ajusta. Planeja e ajusta. Planeja e ajusta. Estênio, mas isso vai gastar muita energia. Não vai, porque 10 minutos planejando, você economiza 1 hora de execução. Se você já planeja, comenta aqui embaixo se faz sentido para você. O que você usa, o que você não usa ainda. Se você não planeja, me conta qual que é a sua maior dificuldade. Estênio, eu não tenho tempo. Põe na agenda que você começa a ter. Ah, mas eu não tenho tempo hoje. Põe na agenda daqui uma semana. E a partir da semana que vem, começa a fazer. Mas dá para começar a realizar a partir de agora. A gente precisa parar de esperar ter tempo. A gente precisa parar de esperar que a coisa se ordene, porque as coisas não se ordenam. O caos, ele é interminável. Ele é inerente, ele vai transpassar a nossa geração e ele vai cada vez mais aumentar. Ontem uma mentorada falou para mim, Estênio, sabe o que acontece? O caos me deixa perdida. Eu falei assim, o caos vai acontecer. Como você recebe esse caos e como você organiza as coisas é que vai fazer a diferença de você se sentir perdido ou não. Porque muitas vezes não é que a gente sabe o caminho, mas a gente tem o norte e a gente vai mudando o caminho. O planejamento é isso. Eu sei onde eu quero chegar e eu vou mudando o caminho. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha com mais pessoas para que a gente possa ajudar mais gente a organizar a rotina, organizar o dia, vida pessoal, vida profissional, tá tudo misturado e como que a gente consegue colocar as coisas em ordem para ter tempo para tudo que importa na nossa vida, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.